bem com você? Hoje nós estaremos vendo a crise de Moisés. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Êxodo, capítulo 4, o versículo 8 até o versículo 13 diz assim: Então o Senhor disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará em sangue. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deves dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Veja bem, a crise de Moisés, né? Moisés, ele foi deixado dentro de uma cestinha no rio Nilo pela sua mãe Joquebede. E ele foi encontrado e criado pela filha do faraó, a princesa. E ao passar dos anos, com 40 anos, Moisés ele viu um de seus compatriotas sendo maltratado por um egípcio. E ele ficou com muita raiva e matou esse egípcio. Mas ele teve consequências e teve que fugir, porque senão ele ia também ser morto. E aí ele fugiu e casou, teve filho com 80 anos. Deus apareceu a Moisés e convocou Moisés a libertar o seu povo do Egito, das mãos do faraó, porque o seu povo estava sofrendo muito e Deus estava atento às necessidades do seu povo. Mas veja bem, quando Moisés ele foi convocado por Deus para livrar o seu povo das mãos dos egípcios, Moisés ele teve crises, ele entrou em crise. E Moisés, ele começou a falar com Deus e começou a dar suas desculpas, né? Porque Moisés estava em crise, porque Moisés estava com medo e porque Moisés não queria obedecer a Deus. E a primeira desculpa que Moisés deu a Deus foi: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar o povo de Israel daquela terra? Quem sou eu? Para Moisés ele não era nada, ele não era ninguém, ele não tinha força, ele era fraco, ele não poderia ir no Egito e tirar aquele povo, porque Moisés ele estava olhando para ele. E ele se achava desse jeito, e ele não podia mesmo, mas quem ia tirar o povo não era o Moisés. Moisés só ia ser o canal que Deus usaria para tirar o seu povo. Aí Deus respondeu para Moisés quando ele deu essa desculpa. Deus respondeu: Moisés, eu estarei com você. Você não estará sozinho, eu estarei com você. Moisés pensou e deu a segunda desculpa para Deus. O que é que eu vou falar para aquele rei? O que eu vou dizer? O que eu vou chegar lá? Como eu vou chegar lá e o que eu vou dizer?
Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, diga apenas que eu sou, te enviou até eles. Só isso. Moisés, ele encontrou ainda outra desculpa. Moisés não queria ir, Moisés não queria obedecer a Deus, Moisés estava com medo. E aí Moisés disse para Deus: eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eu vou chegar lá e vou dizer: eu sou, mandou eu aqui, mas eles não vão acreditar no que eu falar. Aí Deus disse: olha, pega esse teu bastão e joga no chão, que ele vai transformar numa cobra. E eles vão acreditar. Esse vai ser o primeiro milagre. E se eles não acreditar nesse primeiro milagre, coloca a mão no peito que ela vai ficar com lepra e depois você tira, ela vai ficar curada, será o segundo milagre. Eles vão acreditar. Mas se eles não acreditar nesses 2 milagres que você apresentar a eles, tira a água do rio Nilo e transforma ela em sangue, eles vão acreditar. E aí Moisés, de repente, ele não tinha como. Aquele problema também já estava resolvido, porque Deus já tinha dado as coordenadas. Então Moisés deu a 4ª desculpa para Deus. Moisés disse assim: Senhor, eu sempre tive dificuldade em falar. Eu me atrapalho todo quando eu vou falar. Eu sou pesado de língua. Eu não sei falar direito. E aí Deus disse: Moisés, quem dá a boca ao homem? Quem dá a boca ao homem? Quem faz com que ele fale, com que ele escute, com que ele veja? Sou eu. Eu é que faço isso. Então vá. Vá. Sem medo, vá. Aí Moisés não tinha mais o que, não tinha mais como dar desculpa. Ele teve que tomar uma decisão e ele teve que decidir. Diante de todas as suas crises naquele momento, ele decidiu e falou para Deus, né, que Deus mandasse outra pessoa, porque ele não iria mandar outro Senhor, mandar outra pessoa, menos eu. Eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu tenho medo, manda outra pessoa, eu não quero ir. E nessa hora Deus ficou irritado com Moisés. Mas Deus mandou que Moisés levasse Arão, seu irmão, para que falasse no lugar dele. E que ele fosse. E que ele falasse com Arão como se fosse intermediário, né? Fosse Deus falando para Arão e Arão ia transmitir tudo o que Moisés estava mandando ele dizer. E assim aconteceu, né? E diante desse acontecimento, né, da história de Moisés, né, do seu chamado para libertar o povo de Deus do Egito, das suas crises diante dessa responsabilidade que Deus colocou, né, nos ombros dele, né? Era um peso. Como é que ele ia tirar? Olha, era mais de 2.500 milhões de habitantes. Como é que ele ia tirar aquele povo? Mas aí é interessante a gente pensar que muitos homens hoje, né? Hoje muitos homens eles entram em crises, né? Porque eles não se sentem capazes também, né? De ser bons maridos, bons pais, bons filhos, né? Entram em crise, às vezes por não ser um bom empregado, um bom estudante, como também muitas mulheres entram em crises porque elas
tem medo de assumir o seu papel diante da sociedade, o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, né? O seu papel de funcionária, o seu papel de mulher. Muitas mulheres sentem medo e vivem em crise por causa disso. E a gente vê também muitos cristãos que entram em crise porque eles têm medo de falar da palavra de Deus, de falar de Deus, né? A gente vive num mundo que existe, tem muitos cristãos 007 tem medo de se posicionar diante das pessoas, porque quando as pessoas sabem que você acredita em Deus, que você tem seus valores, que você acredita no que a Bíblia diz, as pessoas já olham você atravessado. Então são essas crises, né, que nós enfrentamos hoje e que nós precisamos, como Moisés, conversar com quem? Conversar com Deus, porque é Ele que vai nos dar a resposta, é Ele que vai nos conduzir a obedecê-lo. É isso mesmo. Então a gente vê que nós, né, a exemplo de Moisés, né, nós precisamos muitas vezes ouvir o chamado que Deus tem para a nossa vida e mesmo com medo, mesmo entendendo que somos fracos, que somos frágeis, mesmo com os nossos temores, nós precisamos obedecer assim como Moisés fez, né? Porque foi isso, Moisés, ele teve suas crises, ele debateu com ele mesmo, lutou com ele mesmo, deu suas desculpas a Deus, mas no final Moisés se rendeu ao chamado de Deus e foi libertar o seu povo das mãos do faraó, né? E é muito interessante a gente pensar que nós somos fracos, sim. Quando nós olhamos para nós não somos nada. É difícil a gente enfrentar as nossas dificuldades, as nossas responsabilidades. É difícil a gente se impor no mundo de hoje e dizer assim, olha, é assim que eu penso, é assim que eu acredito, é assim que eu sou. Isso para mim não é correto. Eu acho que não é bem assim. Eu creio nisso. É difícil a gente se impor. É muito difícil. Mas nós precisamos ter a coragem e saber claramente que nós não estamos sozinhos nessa nossa caminhada, nessas nossas escolhas. Deus estará sempre conosco, nos dando força, nos dando coragem. Deus estará sempre junto, mostrando como a gente deve viver nesse mundo, como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer. Deus estará sempre conosco. Amém? Que vocês possam refletir e pensar. Hoje é difícil para a gente também obedecer a Deus, ver qual é a nossa responsabilidade diante do mundo em que vivemos. É difícil, como foi também difícil lá naquela época. Hoje a gente tem a Bíblia que nos serve como guia, que nos serve como manual das dificuldades que o povo de Deus enfrentaram e que a gente também enfrenta hoje. Mas nós precisamos se armar com o quê? Com a fé. Com a fé que temos em Deus. E lembrar do que Paulo falou. Paulo, ele disse em Filipenses 4:13 o quê? Que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso em Deus. Eu posso em Deus vencer
o meu sofrimento, os meus medos, os meus temores, os meus conflitos, as minhas crises. Eu posso vencer em Deus os meus erros, as minhas fraquezas. É em Deus que a gente pode vencer. Tudo nós podemos vencer com Ele. Que você reflita essa semana sobre a crise de Moisés, o chamado de Moisés. E que você faça a melhor escolha da sua vida. Não sei, você sabe. Mas que você pense e reflita. A frase que eu quero deixar essa semana com vocês, ela diz assim, olha: não são as crises que mudam o mundo, não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação diante delas. E sim a nossa reação diante delas. Crises, nós sempre vamos ter. Nós sempre vamos ter. E graças a Deus que existem as crises em nossas vidas. Porque é através delas que a gente pode ter o poder de escolha entre o certo e entre o errado, entre o bom e entre o mal, entre a paz e entre a guerra, entre a gente se sentir feliz, a gente se sentir triste. As crises geram tudo isso, né? Geram esses sentimentos, mas a gente precisa escolher. E seria muito bom que a gente escolhesse sempre o melhor, para que a gente ficasse em paz, não só com Deus, mas conosco mesmo. E você reflita essa semana, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal. E até a próxima semana, se Deus quiser. Fica na paz de Jesus, amém?